Há 3 semanas, uma mulher chamada Carolina entrou em uma pequena sinagoga em São Paulo com apenas 150 halals na conta e uma carta de despejo na bolsa. Ela não era judia, não era religiosa, estava desesperada. O rabino olhou para ela por um longo momento e disse algo que mudaria tudo. Seu bolso direito é a porta da abundância. Quando você o ativa com os 3 objetos sagrados da prosperidade, o dinheiro para de fugir de você e começa a te perseguir. Carolina achou que ele estava louco, mas não tinha mais nada a perder. Em 3 dias, sua irmã, com quem não falava há anos, ligou do nada e devolveu $800 que havia pedido emprestado. Em 7 dias, um antigo cliente entrou em contato com um projeto de $1.500. Em 12 dias, uma restituição de imposto que ela não esperava chegou adiantada. $2.800. No 40º dia, Carolina havia recebido mais de $14.000 em renda inesperada. Não foi por magia, não foi por sorte. Foi por ativar um princípio cabalístico antigo que esteve escondido à vista de todos por mais de 3.000 anos. Hoje, vou revelar a você os exatos 3 objetos hebraicos que Carolina colocou em seu bolso direito, por que eles funcionam segundo tanto a Cabala quanto a neurociência moderna, e como você pode começar este ritual de prosperidade de 40 dias esta noite, mesmo que nunca tenha estudado misticismo judaico em sua vida. O corpo como templo vivo de energia. Mas antes de continuarmos, há algo fundamental que você precisa entender. Seu corpo não é apenas carne e osso. Na Cabala, o corpo humano é ensinado como um templo vivo com portais de energia. E seu bolso direito fica diretamente sobre o que os místicos chamam de portal de Chesed, o portal da doação, da ação e do fluxo externo. Quando você coloca símbolos de prosperidade nessa localização exata, você não está apenas carregando amuletos. Você está transformando seu corpo em uma antena para a frequência da abundância. Você está criando um campo magnético que atrai oportunidades, dinheiro e bênçãos, de maneiras que sua mente lógica não pode compreender completamente, mas que sua alma reconhece instantaneamente. Pense nisso. Quantas vezes você já sentiu que o dinheiro escorrega por entre seus dedos? Quantas vezes você trabalhou duro, mas a prosperidade parece evitar você, como se houvesse uma parede invisível bloqueando o seu caminho? Essa parede existe e ela está em seu campo energético. Este ritual quebra essa parede. Antes de mergulharmos nos 3 objetos, preciso que você faça algo agora mesmo. Escreva nos comentários: meu bolso direito é meu portal de prosperidade. Não pule isso. Na Cabala, a intenção falada ativa a realidade espiritual. Quando você declara, você alinha sua consciência com o ensinamento. Sua voz tem poder criativo. Use-a. Por que a maioria desconhece este ensinamento poderoso? Se você nunca ouviu falar deste ensinamento, não está sozinho. A maioria dos judeus nem mesmo sabe disso. Por quê? Porque durante séculos, estes rituais de prosperidade foram ensinados apenas dentro de círculos fechados de cabalistas, rabinos e místicos que entendiam que o mundo físico é um espelho das leis espirituais. Esses ensinamentos eram considerados sagrados demais, poderosos demais para serem compartilhados abertamente. Os sábios temiam que pessoas sem preparação espiritual os usassem de forma egoísta ou irresponsável. Mas vivemos em tempos diferentes. Vivemos em uma era onde a sabedoria precisa ser democratizada, onde as pessoas precisam de ferramentas práticas para transformar suas vidas. A Torá ensina que vivemos em um universo de correspondência. Como acima, assim abaixo. Como dentro, assim fora. O que você carrega em seu corpo afeta seu campo energético. O que você coloca em seus bolsos cria atração magnética. E seu lado direito, especificamente, governa sua capacidade de dar, agir e manifestar. Esta não é teoria abstrata.
Este é conhecimento testado por milhares de anos, passado de geração em geração, refinado através da experiência de incontáveis pessoas que o aplicaram e viram resultados concretos em suas vidas. A ciência espiritual dos dois portais energéticos. A Cabala ensina que o corpo humano tem dois portais de energia primários. Seu lado esquerdo é o portal de receber. Ele atrai bênçãos, sabedoria, proteção. É o lado passivo, receptivo, feminino da energia. Quando você quer atrair amor, cura ou proteção, você trabalha com o lado esquerdo. Seu lado direito é o portal de doar. Ele projeta ação, generosidade e energia de manifestação. É o lado ativo, expansivo, masculino da energia. Quando você quer criar abundância, alcançar objetivos ou manifestar resultados no mundo físico, você trabalha com o lado direito. É por isso que a tradição judaica coloca a mezuzá no lado direito da porta. É por isso que a mão direita é usada para bênçãos. É por isso que quando você usa uma kippá ou um talit, as franjas do lado direito são consideradas mais potentes para a oração. É por isso que o Kohen, o sacerdote, levantava sua mão direita para abençoar o povo. Cada gesto tem significado. Cada posicionamento tem propósito. E aqui está o fascinante. A neurociência moderna descobriu que o hemisfério direito do cérebro governa criatividade, intuição e pensamento holístico, enquanto o hemisfério esquerdo governa lógica, análise e detalhes. Seu bolso direito, posicionado sobre o lado direito do seu corpo, torna-se uma âncora física para ativar essa energia intuitiva, criativa e manifestadora. Quando você coloca objetos específicos nesse bolso, você está criando o que os psicólogos chamam de efeito de ancoragem. Você está constantemente lembrando seu subconsciente. Eu sou uma pessoa que atrai prosperidade. Estou alinhado com a abundância. Estou aberto para receber. E seu subconsciente, que controla mais de 95% das suas decisões diárias, começa a agir de acordo com essa nova programação. O princípio da correspondência e da ressonância. Mas não é apenas psicologia, é física espiritual. Na Cabala, tudo na criação carrega uma centelha de luz divina. E certos objetos carregam centelhas mais fortes por causa de sua história, seu simbolismo e sua conexão com princípios sagrados. Pense em um diapasão. Quando você bate um diapasão afinado em uma frequência específica, perto de outro diapasão da mesma frequência, o segundo começa a vibrar por ressonância simpática. Da mesma forma, quando você carrega objetos que vibram na frequência da abundância, você começa a vibrar nessa mesma frequência. E quando você vibra na frequência da abundância, você atrai mais abundância. Os 3 objetos que estou prestes a revelar não foram escolhidos aleatoriamente. Eles foram codificados na prática mística judaica ao longo de milênios, porque representam os 3 pilares da prosperidade: circulação, purificação e identidade divina. Cada um tem um papel específico. Juntos, eles criam uma sinergia poderosa que transforma sua realidade financeira de dentro para fora. O primeiro objeto: 7 moedas. O princípio da circulação divina. Vamos falar sobre o primeiro objeto, e quero que você preste muita atenção, porque é aqui que a maioria das pessoas comete seu primeiro erro. O primeiro objeto que você deve colocar em seu bolso direito são 7 moedas. Não 6, não 8, 7. E aqui está porque esse número não é negociável, porque é sagrado, porque carrega poder. Na tradição hebraica, o número 7 é o número da completude divina, da perfeição. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, estabelecendo o Shabat como o dia da totalidade, paz e bênção. Mas há mais profundidade aqui do que a maioria das pessoas percebe. 7 aparece em toda parte na prática judaica. E cada aparição tem significado. 7 bênçãos em um casamento, representando as 7 facetas do amor verdadeiro.
7 voltas ao redor dos noivos, criando um círculo de proteção e santidade. 7 dias de luto, permitindo que a alma complete sua transição. 7 semanas entre Pessach e Shavuot, o período de preparação espiritual. A menorá de 7 braços, representando a luz divina, iluminando os 7 continentes da Terra. 7 representa o ciclo completo de energia espiritual, movendo-se do potencial para a manifestação. É o número que conecta o céu e a terra, o espiritual e o material, o invisível e o visível. Quando você carrega 7 moedas, você está incorporando esse ciclo. Você está dizendo ao universo: eu honro o ritmo da criação. Eu entendo que a prosperidade não é estática. Ela flui, ela circula, ela retorna. Na Cabala, isso é chamado de princípio de Shefa, que significa abundância divina fluindo do infinito para o mundo finito. Imagine uma fonte de água. A água não para de fluir. Ela jorra constantemente, enche a bacia, transborda, circula de volta. Se você bloqueasse a fonte, a água pararia de fluir. Se você removesse a bacia, a água se espalharia sem propósito. As moedas são a representação física desse fluxo. Elas passam de mão em mão. Elas circulam pela economia, pela sociedade, pelo mundo. Uma moeda que está no seu bolso hoje estava na mão de outra pessoa ontem e estará em outro lugar amanhã. Elas nunca param. Elas sempre se movem. E quando você carrega 7 delas em seu bolso direito, você está se declarando um participante consciente dessa circulação. Não um acumulador que bloqueia o fluxo por medo. Não um bloqueador que segura com mão fechada. Mas um canal. Alguém através de quem a abundância flui livremente, tanto para dentro quanto para fora. A história completa de Roberto e sua transformação. Deixe-me contar sobre Roberto, porque sua história ilustra perfeitamente como esse princípio funciona na prática real. Roberto era um designer gráfico em Curitiba que estava preso no mesmo nível de renda há 5 anos. Não era por falta de talento. Ele era extremamente habilidoso. Não era por falta de esforço. Ele trabalhava 10, 12 horas por dia, mas o dinheiro entrava e imediatamente saía. Aluguel chegava e consumia 40% da sua renda. Contas de luz, água, internet levavam mais 20%. Mercado, transporte, despesas básicas consumiam o resto. E sempre havia algo inesperado. O carro quebrava, o computador precisava de reparo. Um problema de saúde surgia. Roberto nunca tinha margem, nunca tinha respiro. Ele vivia no que os americanos chamam de paycheck to paycheck, de salário em salário, sem conseguir acumular nada. Mais do que a situação financeira, o que mais doía era o sentimento. Roberto se sentia invisível no mercado. Enviava propostas e raramente recebia resposta. Quando recebia, os clientes sempre pediam descontos absurdos. Ele se sentia desvalorizado. Como se carregasse um sinal invisível dizendo: não sou digno de prosperidade. Um dia, durante um almoço, um amigo judeu percebeu o desânimo de Roberto e lhe contou sobre o ritual do bolso direito. Roberto, cético mas desesperado, decidiu tentar. Ele pensou: o que tenho a perder? Já tentei tudo mais. Roberto foi a um banco, trocou um $75 por 7 moedas de 25 centavos. Comprou um pequeno pedaço de tecido azul em uma loja de artesanato por 2 não. Na quinta-feira seguinte, após o pôr do sol, ele se sentou em seu pequeno apartamento, escreveu suas intenções em um caderno, embrulhou as 7 moedas no tecido azul e as colocou em seu bolso direito. Azul, ele havia aprendido, não era uma escolha aleatória. Na tradição judaica, o azul representa os céus, a misericórdia divina, o fluxo de bênção que desce do infinito para o finito. O azul é a cor do manto de oração, o talit. É a cor associada ao Chesed, a sefirá da bondade amorosa. Roberto colocou as moedas embrulhadas em seu bolso direito em uma quinta-feira à noite.
A noite associada a Júpiter, o planeta da expansão e prosperidade na astrologia cabalística. Júpiter governa a abundância, a generosidade, o crescimento. Começar o ritual em uma quinta-feira é como plantar uma semente no solo mais fértil possível. Nos primeiros 3 dias, nada aconteceu externamente. Mas Roberto notou algo diferente internamente. Ele tocava as moedas em seu bolso ao longo do dia, e isso o fazia sorrir. Era como ter um segredo sagrado, uma conexão invisível com algo maior. Ele se pegava pensando: eu sou um canal de prosperidade, enquanto esperava o ônibus ou trabalhava em seus projetos. No 4º dia, algo inusitado aconteceu. Roberto recebeu um e-mail de um ex-cliente que ele não ouvia falar há 3 anos. O assunto era simples. Você ainda está disponível para trabalhos? Roberto respondeu imediatamente. O cliente explicou que havia se lembrado dele e tinha um projeto grande. Um site completo para uma nova empresa. O valor? 20 mil reais. Roberto ficou atônito. 20 mil reais. Era mais do que ele ganhava em 3 meses de trabalho freelance esporádico. Ele assinou o contrato em 1 semana. Mas a história não para aí. Dentro de 30 dias, 2 outros clientes entraram em contato. Um era alguém que havia visto seu portfólio online e queria contratar seus serviços. Outro era uma indicação do primeiro cliente, que havia ficado tão satisfeito que recomendou Roberto para um colega. No 40º dia, Roberto fez as contas. Sua renda havia aumentado 42%. Mas mais importante do que os números, o que havia mudado era sua postura energética. Ele não se sentia mais como alguém implorando por trabalho. Ele se sentia como um profissional valioso que tinha algo importante para oferecer. Roberto não ganhou na loteria. Ele não recebeu herança de um parente distante. O que mudou foi sua frequência energética. Ele passou de alguém de quem o dinheiro fugia para alguém que o dinheiro procurava. Ele passou de vibrar na frequência da escassez para vibrar na frequência da abundância. E tudo começou com 7 moedas em seu bolso direito. A escolha das moedas corretas e a numerologia sagrada. Agora, você pode estar se perguntando: por que especificamente moedas de 25 centavos? Por que não notas? Por que não moedas de outro valor? A resposta está na numerologia sagrada, na gematria hebraica. As moedas devem ser de 25 centavos, ou o equivalente local, porque o número 25 carrega sua própria ressonância espiritual. Na numerologia hebraica chamada gematria, os números têm significados profundos. Cada número é uma porta para uma dimensão de consciência. E 25 é especial, porque reduz a 7, 2 mais 5 mais 7, reforçando o princípio da completude divina. Mas há mais. O número 25 também representa o valor numérico da letra hebraica Kaf, KH, que simboliza a palma da mão aberta, a mão que dá e recebe. Quando você carrega 25 centavos, você está carregando o símbolo da mão aberta, da generosidade, do fluxo desimpedido. Moedas de 25 centavos também são práticas por razões psicológicas e energéticas. São pequenas o suficiente para carregar confortavelmente, comuns o suficiente para adquirir facilmente, e valiosas o suficiente para parecer significativas. Você não está carregando centavos, que sinalizam escassez e pensamento pequeno. Você está carregando moedas de valor médio, que sinalizam prosperidade equilibrada. Se você mora em um país que não usa moedas de 25 centavos, use o equivalente. No Brasil, use moedas de 25 centavos. Na Europa, use moedas de 20 ou 25 centavos de euro. No Reino Unido, use moedas de 20 pence. Na Argentina, use moedas de 25 centavos de peso. O princípio é universal. A forma se adapta à cultura local, mas a essência permanece a mesma. O poder do número 40 e o ciclo de transformação. E aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe, algo absolutamente crítico. As moedas devem permanecer em seu bolso
pelos 40 dias completos, sem serem gastas. Você não pode usá-las para comprar café. Você não pode usá-las em uma máquina de venda automática. Elas ficam com você, intocadas, sagradas, durante todo o ciclo. Por quê 40 dias? Esta é uma das perguntas mais importantes, e a resposta revela um dos segredos mais profundos da transformação espiritual. Na tradição judaica, 40 é o número da transformação completa, da metamorfose, do renascimento. Não é arbitrário. Está codificado na estrutura da realidade. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai, recebendo a Torá. Durante esse período, ele foi transformado de um líder humano comum em alguém cuja face brilhava com luz divina. Os israelitas vagaram 40 anos no deserto. Por quê? Porque uma geração inteira precisava morrer e uma nova geração precisava nascer. Uma geração que nunca conheceu escravidão, que nasceu livre. Choveu por 40 dias e 40 noites durante o dilúvio, lavando o mundo antigo e permitindo que um mundo novo emergisse. Elias jejuou por 40 dias antes de encontrar Deus na montanha. Jesus passou 40 dias no deserto, sendo testado antes de começar seu ministério público. Na ciência moderna, descobrimos que 40 dias é aproximadamente o tempo necessário para formar um novo hábito neurológico. Estudos em neuroplasticidade mostram que leva entre 21 a 66 dias para um novo comportamento se tornar automático, com 40 dias sendo a média ideal. Seus neurônios precisam desse tempo para criar novas vias, para fortalecer novas conexões, para que o novo padrão se torne sua resposta padrão. 40 é o período de gestação para o renascimento espiritual. É o tempo que a alma precisa para soltar o velho e abraçar o novo. Quando você se compromete a carregar essas moedas por 40 dias, você está dando à energia tempo para se enraizar, para reprogramar seu subconsciente, para mudar sua frequência vibracional da escassez para a abundância. E aqui está a parte que muitas pessoas perdem. Você não apenas carrega as moedas passivamente. Durante esses 40 dias, você interage com elas conscientemente. Várias vezes ao dia, você toca as moedas em seu bolso. Você as sente. Você se lembra por que elas estão lá. E cada vez que faz isso, você reforça a intenção. Você fortalece a conexão. Você aprofunda a transformação. O ato final. Completando o circuito. Através da Tzedakah. Ao final dos 40 dias, você não fica com as moedas. Você não as guarda como lembrança. Você não as gasta em si mesmo. Você as doa. Isso é absolutamente crítico, e é onde muitas pessoas falham e perdem a magia completa do ritual. Você doa essas moedas para a caridade, para alguém necessitado, ou as usa para comprar algo pequeno para um estranho, um café, um lanche, qualquer coisa. O ato de doar completa o circuito energético. Por que isso é tão importante? Porque no ensinamento judaico, a palavra para caridade é tzedakah. E tzedakah não significa caridade no sentido que normalmente entendemos. A raiz da palavra vem de tzedek, que significa justiça, retidão, o ato de restaurar o equilíbrio cósmico. Quando você dá tzedakah, você não está fazendo um favor. Você não está sendo generoso de cima para baixo. Você está participando da correção do mundo, do Tikkun Olam. Você está reconhecendo que tudo o que você tem vem de uma fonte divina, e você é apenas um mordomo temporário. Você está dizendo, eu recebi e agora eu dou. Eu não sou um ponto final, eu sou um canal. E o universo, que opera segundo leis de reciprocidade e equilíbrio, responde enviando mais para você. Não como recompensa, mas como consequência natural. Você se tornou um canal aberto. A energia pode fluir através de você. Então, mais energia flui. É como a diferença entre um lago estagnado e um rio fluindo. O lago estagnado eventualmente fica podre, tóxico, sem vida. O rio fluindo permanece fresco, limpo, cheio de vida.
A prosperidade é como água. Ela precisa se mover para permanecer saudável. Este não é pensamento mágico baseado em desejo. Esta é sabedoria antiga, codificada, testada por milhares de anos de prática. Pessoas de todas as culturas e religiões aplicaram princípios similares e viram resultados tangíveis em suas vidas. Escreva nos comentários: eu sou um canal para a abundância. Eu recebo e eu dou. O segundo objeto: 7 grãos de sal do Mar Morto. O princípio da purificação profunda. Agora vamos para o segundo objeto, porque este é ainda mais poderoso e ainda mais mal compreendido do que o primeiro. O segundo objeto que você coloca em seu bolso direito são 7 grãos de sal do Mar Morto. Não sal de cozinha comum. Não sal rosa do Himalaia, embora esse também seja poderoso. Não sal marinho regular. Especificamente, sal do Mar Morto. E vou explicar exatamente por que essa distinção é tão importante. Por que não é intercambiável. Por que o Mar Morto especificamente carrega um poder único. O sal na tradição judaica é uma das substâncias mais sagradas na Terra, tratada com reverência, usada em rituais, considerada indispensável para a vida espiritual. Na Torá, cada sacrifício oferecido no Templo de Jerusalém tinha que incluir sal. Não era opcional, era obrigatório. Por quê? Porque o sal representa a aliança eterna entre Deus e Israel, entre o humano e o divino. O sal é eterno, ele não se decompõe, não apodrece, não muda. Assim é a aliança divina, o sal preserva. Antes da refrigeração, o sal era o único meio de preservar carne, peixe, legumes. O sal protege contra decomposição, contra corrupção. O sal purifica. Em muitas culturas, o sal é usado para limpar feridas, para desinfetar, para remover impurezas. No Talmud, o livro central da lei judaica, está escrito que uma mesa sem sal é como um altar sem bênção. Pense nisso. Sua mesa de jantar é comparada ao altar sagrado do templo. E o sal é o que a transforma de uma superfície comum em um espaço sagrado. Quando você se senta para comer pão, o costume judaico é mergulhá-lo primeiro no sal, ecoando as oferendas do templo e ancorando sua refeição na santidade. Você não está apenas comendo para se alimentar. Você está participando de um ato sagrado, transformando o físico em espiritual. O Mar Morto, geografia sagrada e transformação profunda. Mas por que sal do Mar Morto, especificamente? Esta é a pergunta crucial, e a resposta nos leva a um dos lugares mais extraordinários e misteriosos da Terra. O Mar Morto é o ponto mais baixo da superfície terrestre, 430 metros abaixo do nível do mar. Para chegar lá, você literalmente desce. Você vai para o lugar mais baixo que pode ir, enquanto ainda está na Terra. Há um simbolismo profundo nisso. Às vezes, você precisa descer antes de poder subir. Precisa esvaziar antes de poder encher. Precisa morrer antes de poder renascer. Ele fica na fronteira entre Israel e Jordânia, em uma região encharcada de história bíblica, saturada de significado espiritual. Abraão caminhou por essas terras. Ló e sua família fugiram de Sodoma e Gomorra, cidades que, segundo a tradição, foram destruídas perto do Mar Morto. Moisés olhou para a terra prometida do Monte Nebo, com vista para o Mar Morto. Davi se escondeu em cavernas próximas quando fugia de Saul. Jesus foi batizado no Rio Jordão, que deságua no Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto, alguns dos textos mais antigos da Bíblia, foram descobertos em cavernas nas colinas ao redor do Mar Morto. Este é um lugar onde céu e terra se encontram, onde passado e presente se entrelaçam, onde o físico e o espiritual convergem. O sal do Mar Morto não é apenas mineral rich, embora contenha uma concentração extraordinária de magnésio, potássio, cálcio e bromo, minerais conhecidos por suas propriedades curativas. É geograficamente sagrado, energeticamente carregado. Vem de um lugar
onde a crosta da Terra está literalmente rompida, onde o manto interno está mais próximo da superfície. Na Cabala, o Mar Morto representa o lugar da transformação através da morte do ego. É chamado de morto porque nada pode viver em suas águas hipersalinas. Nenhum peixe, nenhuma planta, nenhuma forma de vida comum. A salinidade é tão alta, cerca de 34%, que é quase 10 vezes mais salgado que o oceano regular. Mas essa morte é, na verdade, uma metáfora para um processo espiritual profundo, a morte do ego, a morte de falsas identidades, a remoção de tudo que bloqueia sua essência verdadeira. Nada pode sobreviver lá, exceto em forma transformada. E essa é exatamente a energia que você quer carregar. Quando você carrega sal do Mar Morto em seu bolso, você está carregando a energia de purificação no nível mais profundo possível. Você está dizendo ao universo, à sua alma, ao seu subconsciente: eu libero o que não me serve mais. Eu dissolvo os bloqueios à minha prosperidade. Eu limpo o meu campo energético de negatividade, fofoca, inveja, medo, dúvida e toda a energia tóxica que acumulei. A história completa de Fernanda e seu despertar energético. Deixe-me contar a história completa de Fernanda, porque ela ilustra perfeitamente como a purificação energética pode transformar completamente os resultados práticos que você obtém na vida. Fernanda era uma corretora de imóveis em Belo Horizonte, que tinha tudo para ter sucesso. Ela conhecia o mercado perfeitamente. Ela era organizada, dedicada. Trabalhava mais horas do que qualquer um de seus colegas. Mas algo inexplicável acontecia repetidamente. Os negócios caíam no último minuto. Contratos seriam assinados. Ela comemoraria mentalmente. Inspeções passariam sem problemas. O financiamento seria aprovado. E então, no último momento possível, algo bizarro aconteceria. O comprador desistiria sem razão clara. O banco mudaria de ideia sobre o financiamento. O vendedor decidiria não vender mais. Uma complicação legal surgiria do nada. Aconteceu tantas vezes que Fernanda começou a questionar sua sanidade. Ela se perguntava se estava amaldiçoada, se havia algo fundamentalmente errado com ela. Seu namorado sugeria que ela estava paranoica. Seus colegas diziam que era apenas azar. Mas no fundo, Fernanda sentia que havia algo mais profundo acontecendo. Uma tarde, depois de outro negócio perdido, Fernanda estava sentada em um café, chorando discretamente, quando uma mulher se sentou ao seu lado. A mulher era Sara, uma professora de cabala aposentada que percebeu o desespero de Fernanda. Elas começaram a conversar. Fernanda contou sua história. Sara ouviu em silêncio, e então disse algo que Fernanda nunca esqueceria. Você está carregando a energia negativa de outras pessoas. Toda vez que você mostra uma casa, você entra no campo energético dos compradores. Você absorve suas dúvidas, seus medos, seu ceticismo, suas brigas matrimoniais, suas ansiedades financeiras. E porque você não tem uma prática de purificação, essa energia fica grudada em você como lama invisível. E então, essa lama sabota seus próprios sucessos. Sara explicou que em Kabbalah existem pessoas que são esponjas energéticas. Elas absorvem facilmente a energia de outros. É um dom, mas sem proteção adequada, torna-se uma maldição. Fernanda era claramente uma dessas pessoas. Sara ensinou Fernanda o ritual completo do bolso direito, mas enfatizou especialmente a importância do sal do Mar Morto. Ela disse: o sal do Mar Morto é o purificador mais poderoso que existe. Ele dissolve energia negativa, como o sol derrete gelo. Carregue 7 grãos com você sempre e substitua-os a cada 7 dias. A cada 7 dias, você joga os grãos antigos em água corrente ou os enterra, liberando toda a negatividade que eles absorveram. Fernanda comprou sal do Mar Morto online por menos de $30. Um pacote dura meses. Ela contou 7 grãos,
Colocou-os em uma pequena bolsinha de tecido branco que comprou em uma loja de artesanato. E a colocou em seu bolso direito, junto com as 7 moedas. Em 2 semanas, ela fechou um negócio que vinha perseguindo há 6 meses. Uma casa de 850 mil reais, que lhe rendeu 25.500 reais de comissão. Em um mês, 3 negócios adicionais fecharam sem problemas, sem drama, sem complicações de última hora. Os compradores estavam felizes. Os vendedores estavam cooperativos. Tudo fluía suavemente. Mas o mais notável era como Fernanda se sentia. Ela descrevia como estar dentro de uma bolha de luz. Quando ela entrava em uma casa para mostrá-la, ela não se sentia mais drenada pelas emoções dos clientes. Ela permanecia centrada, clara, confiante. Ao final de 40 dias, Fernanda teve seu melhor trimestre em 5 anos. Mas mais importante, ela entendeu algo fundamental. Seu problema nunca foi falta de habilidade ou azar. Era poluição energética. Era estar vibrando na frequência errada por carregar a bagagem emocional de dezenas de outras pessoas. O sal purificou isso. O sal a protegeu. O sal restaurou sua frequência natural de sucesso. A ciência espiritual dos 7 grãos. Agora, por que 7 grãos especificamente? Por que não uma colher de chá? Por que não um punhado? Porque, novamente, 7 é o número sagrado da completude, mas também porque na numerologia cabalística, 7 corresponde a Malchut, a 10ª sefirá na árvore da vida. Malchut é a sefirá da manifestação, o ponto onde a energia espiritual se torna realidade física, onde o invisível se torna visível. As 10 sefirot são emanações divinas, degraus na escada, entre o infinito e o finito. Malchut é o degrau final, o lugar onde tudo que foi concebido nos reinos superiores finalmente se materializa no mundo físico. Quando você carrega 7 grãos de sal, você está aterrando o processo de purificação especificamente em Malchut, em sua vida material, em seu mundo de dinheiro, relacionamentos e oportunidades concretas. Você não está apenas se purificando espiritualmente em algum reino abstrato. Você está purificando sua realidade física, tangível, bancária. 7 também representa os 7 dias da semana, os 7 planetas clássicos da astrologia antiga, as 7 cores do arco-íris, as 7 notas musicais. É o número da totalidade dentro do tempo e do espaço. Como preparar o sal corretamente. Aqui está exatamente como você prepara o sal do Mar Morto para este ritual. Primeiro, adquira sal do Mar Morto genuíno. Você pode comprá-lo online, em sites de produtos naturais ou lojas esotéricas. Um pacote pequeno custa entre 20 e 40 reais e dura meses. Certifique-se de que é realmente do Mar Morto. Leia os rótulos, verifique a origem. Segundo, em um momento tranquilo, sente-se com o sal na sua frente. Respire fundo 3 vezes. Diga uma oração ou intenção simples. Que este sal purifique minha energia, proteja meu campo e dissolva todos os bloqueios à minha prosperidade. Terceiro, conte exatamente 7 grãos. Use uma pinça se necessário. Os grãos são pequenos. Coloque-os em um pequeno pedaço de pano branco ou em uma bolsinha minúscula. Branco representa pureza, inocência, a tela em branco de novos começos, a luz que contém todas as cores. Quarto, amarre a bolsa firmemente. Você pode usar um barbante branco ou um elástico. O importante é que os grãos fiquem seguros dentro. Quinto, coloque a bolsa em seu bolso direito, ao lado das 7 moedas embrulhadas em azul. Sinta o peso combinado. Reconheça que agora você tem circulação, moedas e purificação, sal, trabalhando juntas em seu campo energético. E aqui está um detalhe crucial que Fernanda aprendeu. A cada 7 dias, você substitui o sal. Por quê? Porque o sal absorve energia negativa como uma esponja absorve água.
Depois de 7 dias carregando sua energia e a energia de todas as pessoas e lugares com que você interage, o sal está saturado. Então, a cada 7 dias, você remove os 7 grãos antigos, agradece a eles por seu serviço e os libera em água corrente, pia, rio, praia, ou os enterra na terra. Então você prepara 7 novos grãos e recomeça. Durante o ciclo de 40 dias, você fará isso aproximadamente 5 a 6 vezes. Proteção contra o olho gordo, Ayin Hara. E aqui está algo que a maioria dos professores não vai te contar. Algo que é conhecimento tradicional em comunidades judaicas, mas raramente compartilhado fora delas. O sal também te protege vigorosamente contra o olho gordo, contra a inveja, contra a energia negativa, dirigida conscientemente ou inconscientemente em sua direção. Na tradição judaica, o olho gordo é chamado Ayin Hara e é levado extremamente a sério. Não é superstição, é compreensão energética refinada ao longo de milênios de observação. Ayin Hara é o dano causado por ciúme, inveja ou atenção negativa. Quando alguém olha para você com inveja, desejando que você não tivesse o que tem, essa emoção não é apenas um sentimento interno dessa pessoa. Ela se torna uma força energética que pode realmente afetar você, bloqueando sua sorte, criando obstáculos, fazendo coisas darem errado inexplicavelmente. Você já experimentou períodos onde tudo ia bem? E então, você contou para muitas pessoas sobre seu sucesso e, de repente, as coisas começaram a dar errado? Isso é frequentemente o efeito do olho gordo. Não é que você não deveria compartilhar suas bênçãos, mas você precisa estar protegido quando o faz. Quando você começa a atrair mais dinheiro, mais sucesso, mais oportunidades visíveis, as pessoas percebem. Algumas pessoas genuinamente te celebram. Essas são as pessoas que precisam estar em sua vida. Mas outras pessoas, talvez sem nem mesmo perceber, conscientemente, te ressentem. Elas pensam, por que ela e não eu? Não é justo. Eu trabalho tão duro quanto. Esse ressentimento, mesmo que não expresso verbalmente, cria interferência energética. É como ondas de rádio conflitantes. Elas podem bloquear ou distorcer o sinal. Elas podem fazer seu fluxo de prosperidade vacilar ou parar temporariamente. O sal neutraliza essa interferência. Ele funciona como um purificador de ar energético, constantemente limpando seu campo de frequências tóxicas. Ele cria um escudo invisível ao redor do seu campo energético para que a negatividade das outras pessoas não possa penetrar e se alojar em você. É por isso que em lares judaicos tradicionais, você frequentemente verá uma tigela de sal perto da porta de entrada. Parece decoração, mas serve um propósito. Absorve a negatividade antes que ela entre na casa. Visitantes que chegam com mau humor, preocupações ou intenções questionáveis. Sua energia é parcialmente neutralizada pelo sal antes que eles cruzem o limiar. Quando você carrega sal em seu bolso, você se torna um santuário ambulante. Você carrega seu próprio campo de proteção onde quer que vá. Onde quer que você vá, você está protegido. Onde quer que você vá, você está purificado. Onde quer que você vá, você está energeticamente íntegro. É como a diferença entre caminhar sem guarda-chuva em um dia de chuva e caminhar com um guarda-chuva. A chuva ainda está caindo, mas você permanece seco. A negatividade ainda existe no mundo, mas ela não te molha, não te penetra, não te afeta. Escreva nos comentários. Eu estou purificado, protegido e blindado contra toda negatividade. O terceiro objeto. A letra Shin, o princípio da identidade divina. Agora vamos falar sobre o terceiro objeto, e este é verdadeiramente o que sela todo o ritual, o que dá autoridade espiritual, o que transforma você de alguém pedindo por prosperidade para alguém que comanda prosperidade por direito divino.
O terceiro objeto que você coloca em seu bolso direito é um pequeno pedaço de papel com a letra hebraica Shin, SH, escrita nele. A letra Shin parece uma coroa de 3 pontas ou uma chama ascendente, e é genuinamente um dos símbolos mais poderosos, mais carregados, mais sagrados em todo o misticismo judaico. Por que esta letra é tão especial? Por que não outra letra do alfabeto hebraico? Porque Shin representa Shaddai e Shaddai, um dos nomes sagrados de Deus. Shaddai é tradicionalmente traduzido como Todo-Poderoso, mas a interpretação cabalística é mais profunda e mais pessoal. Shaddai vem da frase Shedai, Shedai, que significa aquele que diz dai, dai, sendo a palavra hebraica para suficiente ou basta. Em outras palavras, Shaddai é o aspecto de Deus que estabelece limites, que diz ao universo em expansão: até aqui e não mais além. É o Deus que traz causa à ordem, infinito à forma, potencial à manifestação concreta. Mas aplicado à prosperidade, Shaddai é o aspecto divino que diz: você terá o suficiente. Você não vai carecer. Suas necessidades serão atendidas. Sua jornada será sustentada. É a promessa divina de provisão. Quando você carrega a letra Shin, você está carregando literalmente o nome de Deus. Você está se lembrando, a cada momento, de cada dia, a cada vez que toca seu bolso, que você não está operando sozinho neste universo. Você não está tentando manifestar prosperidade através de puro esforço humano. Você está alinhado com poder infinito. Você está apoiado pela fonte de toda a criação. Você é um vaso consciente para a vontade divina. O Shin na tradição judaica. Em lares judaicos, você verá a letra Shin em um lugar muito específico e importante. Do lado de fora da caixa da mezuzá, a pequena caixa afixada no batente direito da porta de cada cômodo. Dentro da mezuzá, há um pequeno pergaminho contendo a oração Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. A declaração central da fé judaica, recitada 2 vezes ao dia por judeus observantes há mais de 3.000 anos. Mas do lado de fora da mezuzá, visível para todos que entram ou saem, está o Shin. Ele anuncia: esta casa é protegida por Shaddai. Este lar está sob autoridade divina. Este limiar é sagrado. Aqui habita a presença do nome. Judeus tocam a mezuzá ao entrar e sair de casa, beijando seus dedos depois. É um lembrete constante. Eu não enfrento o mundo sozinho. Estou conectado ao Eterno. Carrego bênção comigo. Quando você coloca o Shin em seu bolso direito, você está fazendo algo profundo. Você está transformando seu próprio corpo em uma mezuzá viva. Você está declarando: minha vida é um limiar sagrado. Minhas ações estão sob autoridade divina. Onde quer que eu vá, eu carrego a presença do nome. Eu caminho em alinhamento com a fonte de toda a abundância. Não é arrogância. Não é presumir que você é especial. É reconhecer a verdade espiritual que se aplica a todo ser humano. Somos todos templos vivos. Todos portadores potenciais de luz divina. Todos canais através dos quais o infinito se manifesta no finito. A história completa de Marcos e seu despertar de valor. Deixe-me contar a história completa de Marcos, porque ela ilustra perfeitamente como a identidade energética determina seus resultados. Marcos era um engenheiro de software em Porto Alegre, 32 anos, extremamente talentoso tecnicamente. Ele tinha um diploma de uma universidade respeitada, anos de experiência, habilidades em várias linguagens de programação modernas. Objetivamente, ele deveria estar prosperando. Mas Marcos se sentia preso. Ele trabalhava em uma empresa de médio porte, ganhando um salário razoável, mas havia anos não recebia promoção. Ele via colegas menos experientes sendo promovidos ao seu redor. Ele via pessoas que ele havia treinado assumindo posições de liderança, enquanto ele permanecia em seu cubículo, fazendo o mesmo trabalho.
Quando raras oportunidades surgiam, uma vaga de líder de equipe, um projeto especial, uma viagem para uma conferência, ele nunca era escolhido. Ele começou a se sentir invisível, como se tivesse se tornado parte da mobília do escritório. O pior era que Marcos internalizou isso. Ele começou a acreditar que havia algo fundamentalmente errado com ele. Talvez eu não seja bom o suficiente. Talvez eu não tenha carisma. Talvez eu seja destinado a ser sempre médio. Esses pensamentos tocavam em loop em sua mente enquanto ele codificava, enquanto ia para casa no ônibus, enquanto tentava dormir à noite. Um dia, durante uma pausa para café, Marcos conversou com Daniel, um colega que havia se mudado recentemente de Israel. Daniel percebeu o desânimo de Marcos e, depois de alguma conversa, contou-lhe sobre o ritual do Shin. Daniel explicou que na Cabala, a letra Shin também representa fogo, não fogo destrutivo, mas fogo transformador. É o fogo que refina o ouro, removendo impurezas. É o fogo da paixão que impulsiona realizações. É o fogo da centelha divina que existe dentro de cada alma humana, esperando ser despertada. Daniel disse: Marcos, seu problema não é falta de habilidade, é falta de presença. Você encolheu energeticamente. Você transmite: não me veja, não me escolha, eu não sou importante. E então as pessoas respondem a essa transmissão. Elas literalmente não te veem. Você precisa reacender seu fogo interior. Marcos, embora cético, estava curioso. Naquela noite, em casa, ele pesquisou sobre a letra Shin. Encontrou imagens online. Ficou impressionado com sua forma. 3 chamas ascendentes, dinâmicas, poderosas. Ele imprimiu a letra em tamanho pequeno, mas então decidiu fazer o que Daniel sugeriu: escrevê-la à mão. Daniel havia dito: quando você escreve com sua própria mão, você coloca sua energia nela. Não é apenas tinta em papel. É sua intenção tornando-se forma. Marcos pegou um pequeno pedaço de papel branco do tamanho de um cartão de visita. Pegou uma caneta preta. Preta porque Daniel explicou que na Cabala o preto representa a Ein Sof, o infinito, a escuridão divina que contém toda a luz potencial. Ele respirou fundo várias vezes, centrando-se. E então, lentamente, cuidadosamente, ele escreveu o Shin. 3 linhas ascendentes, conectadas na base. Enquanto escrevia, ele visualizou, como Daniel instruiu, a letra brilhando com luz dourada, pulsando com energia. Ele dobrou o papel 3 vezes em um triângulo. 3 porque, na Cabala, 3 representa equilíbrio, tese, antítese, síntese, harmonia, corpo, mente, espírito e estabilidade, como um tripé que sempre fica firme. Era uma quinta-feira à noite. Marcos já tinha as 7 moedas e os 7 grãos de sal em seu bolso direito há 2 semanas. Ele adicionou o Shin dobrado e imediatamente sentiu algo diferente. É difícil descrever. Uma sensação de completude, de circuito fechado, de algo clicando no lugar. Na manhã seguinte, sexta-feira, algo extraordinário aconteceu. Marcos chegou ao escritório e foi direto para sua estação de trabalho, como sempre. Mas desta vez, ele não encolheu. Ele não tentou ficar invisível. Ele manteve sua cabeça erguida. Ele cumprimentou pessoas. Ele sorriu. Às 10 horas, seu gerente direto, Eduardo, aproximou-se dele. Marcos, você tem um minuto? Marcos sentiu uma pontada de ansiedade. Geralmente essas conversas eram sobre problemas. Mas ele tocou seu bolso direito, sentiu os objetos lá, respirou fundo e disse: Claro, Eduardo. Eles foram para uma sala de reuniões. Eduardo disse: Marcos, estamos iniciando um novo projeto enorme. Sistema de gerenciamento para um cliente grande, multimilionário. Precisamos de alguém para liderar tecnicamente. Eu venho te observando por um tempo e acho que você é a pessoa certa. Você estaria interessado? Marcos mal podia acreditar. Ele havia esperado anos por esse tipo de oportunidade. Sim,
Ele disse, tentando não soar desesperado. Definitivamente estou interessado. Eduardo sorriu. Ótimo. Vamos conversar sobre detalhes segunda-feira, mas basicamente você seria líder técnico da equipe, tomaria decisões de arquitetura, supervisionaria 3 desenvolvedores juniores e, claro, viria com aumento de salário. 3 semanas depois, Marcos estava liderando a equipe e ele descobriu algo surpreendente. Ele era bom nisso. Ele sempre teve as habilidades. O que estava faltando era a identidade, a presença, o sentimento interno de eu pertenço aqui, eu mereço isso, eu sou capaz. Em 40 dias, Marcos teve um aumento de 30% no salário. Mas o mais significativo era a transformação interna. Ele não se sentia mais invisível. Ele se sentia visto, valorizado, importante. Quando ele falava em reuniões, as pessoas ouviam. Quando ele sugeria ideias, elas eram consideradas seriamente. Ele havia reacendido seu fogo interno. E tudo começou com um pequeno pedaço de papel com uma letra hebraica. Como preparar o Shin corretamente, o poder da escrita manual. Então, como você prepara o Shin? Você poderia simplesmente imprimir a letra de um site. É mais fácil, mais rápido, mas eu recomendo fortemente que você a escreva à mão. E aqui está exatamente por quê. Na Cabala, o ato de escrever letras sagradas não é apenas caligrafia, é meditação ativa. É kavaná, intenção focada. Quando você escreve o Shin com sua própria mão, você não está meramente reproduzindo uma forma. Você está canalizando uma energia, imprimindo uma intenção em matéria física, conectando sua consciência com uma frequência espiritual específica. Seu cérebro, sua mão, sua respiração, sua concentração, tudo se unifica no ato de escrever. Você está imprimindo o Shin não apenas no papel, mas em sua consciência, em seu sistema nervoso, em seu campo energético. Aqui está o processo detalhado. Use uma caneta ou marcador preto. Preto na tradição cabalística representa a Ein Sof, o infinito sem forma, a escuridão divina que precede toda a criação, o vazio pleno que contém todo o potencial. Quando você usa tinta preta, você está escrevendo do nada, do potencial infinito, trazendo algo para a existência. Pegue um pedaço de papel branco do tamanho aproximado de um cartão de visita, cerca de 5 cm, 8 cm. Branco representa pureza, clareza, a página em branco onde qualquer coisa pode ser escrita, a luz que contém todas as cores. Sente-se em um lugar tranquilo. Não faça isso com pressa entre outras tarefas. Dê-lhe o respeito de um momento sagrado. Acenda uma vela se quiser. Coloque uma música tranquila, se isso ajudar. Ou simplesmente sente-se em silêncio. Feche seus olhos. Respire profundamente 3 vezes. Inalação longa pelo nariz, exalação completa pela boca. Visualize uma coluna de luz dourada descendo do infinito acima, passando através de sua coroa, descendo pela sua coluna vertebral, aterrando na terra abaixo. Abra seus olhos. Segure a caneta de forma relaxada. Diga mentalmente, ou em voz baixa, que esta letra me conecte com Shaddai, a fonte de toda a abundância. Que ela desperte minha identidade divina. Que ela me lembre de quem eu realmente sou. Então, lenta e cuidadosamente, desenhe o Shin. 3 linhas verticais, ligeiramente inclinadas para fora, conectadas na base. A linha do meio é geralmente um pouco mais alta. Parece um tridente, ou uma coroa, ou uma chama de 3 pontas. Enquanto você desenha, visualize a letra brilhando com luz dourada ou prateada. Veja-a pulsando com energia viva. Sinta seu significado penetrando em você. Eu sou suficiente. Eu tenho o suficiente. Estou conectado à fonte infinita. Quando terminar, segure o papel com ambas as mãos. Olhe para a letra. Respire com ela. Agradeça a ela por servir como portal para a sua transformação. Então, dobre o papel 3 vezes, criando um pequeno triângulo. 3 dobras,
Porque 3 é o número do equilíbrio, os 3 pilares da árvore da vida: misericórdia, julgamento, equilíbrio. As 3 dimensões do espaço, as 3 dimensões da alma: Nefesh, Ruach, Neshama. Coloque o triângulo dobrado em seu bolso direito, junto com as moedas embrulhadas em azul e o sal embrulhado em branco. Agora, você tem os 3 objetos completos. Agora, o circuito está completo. Agora, você é um portal ambulante para a prosperidade. Você não está apropriando. Você está acessando tecnologia universal. Alguns de vocês podem estar pensando, mas eu não sou judeu. É respeitoso para mim usar uma letra hebraica? Não é apropriação cultural? Deixe-me ser absolutamente claro sobre isso. Você não está apropriando. Você está acessando. A Cabala ensina que as letras hebraicas não são propriedade de um povo. Elas são anteriores à humanidade. Elas são os blocos de construção da criação em si. No começo, diz o ensinamento cabalístico, as letras já existiam no reino divino. Quando Deus quis criar o universo, ele usou as letras como ferramentas. No princípio, era o Verbo. Cada religião abraâmica reconhece isso. O universo foi falado à existência. E foi falado em hebraico, dizem os cabalistas, porque o hebraico é a língua primordial, a língua da criação. Quando você carrega o Shin, você não está tentando se tornar judeu. Você não está fingindo pertencer a uma tradição que não é sua. Você está usando tecnologia espiritual universal que acontece de ser preservada na tradição judaica. É como usar os princípios da meditação budista. Você não precisa se tornar budista para meditar. Os princípios funcionam independentemente de sua identidade religiosa. Da mesma forma, você não precisa se converter ao judaísmo para usar os princípios cabalísticos de prosperidade. Mas, e isso é importante, você deve tratá-los com respeito. Essas não são brincadeiras. Estes são ensinamentos sagrados testados por milênios. Então aqui está o protocolo de respeito. Trate o papel com o Shin como sagrado, enquanto você o carrega. Não o jogue descuidadamente. Não o deixe cair no chão e chutar para o lado. Ao final dos 40 dias, não jogue o papel no lixo comum. Isso seria desrespeitoso. Em vez disso, faça uma das seguintes coisas. Queime-o em uma cerimônia pequena e simples. Acenda uma vela, segure o papel sobre a chama, com cuidado, deixe-o queimar completamente e deixe as cinzas serem levadas pelo vento, ou coloque-as em água corrente. Enquanto queima, agradeça pela transformação que você experimentou. Ou enterre-o. Cave um pequeno buraco em um jardim, um parque, um lugar natural. Coloque o papel lá. Cubra-o com terra. Agradeça enquanto você enterra, dizendo: retorno este símbolo à terra de onde toda a vida emerge, com gratidão pela abundância que recebi. Ou coloque-o em água corrente, um rio, um riacho, o oceano. Deixe-o flutuar para longe, dissolvendo-se, retornando seus elementos à natureza. Cada um desses métodos é uma forma de honrar o símbolo, reconhecendo que ele serviu seu propósito e agora está sendo liberado com amor e gratidão. Honre o símbolo e o símbolo honrará você. Respeite a tradição e a tradição respeitará seu uso dela. A sinergia completa dos 3 objetos, como eles trabalham juntos. Agora vamos mergulhar profundamente em como todos os 3 objetos funcionam juntos, porque entender isso transforma o ritual de mecânico em verdadeiramente mágico, de superstição em ciência espiritual. Você agora tem em seu bolso direito 7 moedas embrulhadas em pano azul, representando circulação e o fluxo contínuo de abundância divina. As moedas são metal, condutor de eletricidade, condutor de energia. Azul é a cor do céu, do ilimitado, do Chesed, misericórdia divina. Juntos, eles dizem: eu sou um canal aberto. A abundância flui para mim e através de mim continuamente. 7 grãos de sal do Mar Morto, embrulhados em pano branco,
representando purificação e proteção contra toda negatividade. O sal cristaliza a partir da água, representando ordem emergindo do caos, estrutura nascendo do fluido. Branco é todas as cores combinadas, pureza absoluta. Juntos, eles dizem: eu estou limpo, eu estou protegido, eu libero todos os bloqueios, eu me escudo de toda inveja. A letra Shin, dobrada em triângulo, representando identidade divina e autoridade de manifestação. A letra é linguagem, é logos, é o poder criativo da palavra. O triângulo é a forma geométrica mais estável. O delta grego, o símbolo da mudança e manifestação. Juntos, eles dizem: eu sou quem o Criador criou para ser. Eu carrego autoridade divina. Eu manifesto com poder. Esses três objetos criam o que a Cabala chama de Tikkun, um reparo espiritual, uma correção energética, um realinhamento com sua natureza verdadeira. Como o Tikkun funciona na prática? As moedas ativam sua capacidade de dar e receber. Elas quebram a mentalidade de escassez que murmura constantemente: não há o suficiente. Eu preciso acumular. Eu preciso segurar. Se eu deixar ir, não voltará. Essa mentalidade de escassez é literalmente um bloqueio energético que impede o fluxo. Quando você carrega as moedas, você treina seu sistema nervoso, sua mente subconsciente, para reconhecer uma verdade diferente. O dinheiro está sempre se movendo, sempre disponível, sempre buscando canais saudáveis para fluir. Você não precisa lutar por ele. Você precisa permitir que ele flua através de você. As moedas também trabalham com o princípio de como atrai como. Quando você carrega dinheiro, mesmo que simbólico, em seu bolso, você vibra na frequência de alguém que tem dinheiro. E energia de dinheiro é atraída para energia de dinheiro, assim como água flui para a água. O sal limpa os bloqueios internos e externos. Internamente, ele dissolve camadas de programação negativa sobre dinheiro que você absorveu ao longo da vida, os julgamentos que seus pais fizeram sobre ricos, as crenças religiosas distorcidas de que dinheiro é sujo, as experiências passadas onde dinheiro causou dor ou conflito. Externamente, o sal te protege de interferência energética de outras pessoas. Quando alguém te inveja conscientemente ou inconscientemente, quando alguém projeta dúvidas sobre você, quando alguém secretamente espera que você falhe, essa energia não é apenas pensamentos. É uma força real que pode criar fricção em seu caminho. O sal absorve essa interferência antes que ela penetre seu campo. É como ter um sistema imunológico energético fortalecido. Vírus energéticos não conseguem se alojar em você porque são neutralizados na superfície. O Shin ancora sua identidade no nível mais profundo. Ele responde à pergunta fundamental: quem sou eu em relação ao dinheiro? E a resposta que ele programa em você é: eu sou um filho, filha do infinito. Eu sou amparado por Shaddai. Eu não caminho sozinho. Eu carrego a autoridade divina para manifestar o que preciso e o que serve meu propósito mais elevado. Quando você sabe quem você é nesse nível, quando você está ancorado nessa identidade, você não suplica por prosperidade. Você não roga por oportunidades. Você as atrai naturalmente, como um ímã atrai ferro, como uma flor atrai abelhas, como o sol atrai planetas. Juntos, os três objetos criam uma transformação em três níveis. Nível comportamental. Você age diferente. Você toma decisões diferentes. Você se apresenta diferente. Você fala com mais confiança sobre seu valor. Nível emocional. Você sente diferente. A ansiedade sobre dinheiro diminui. O medo de carência se dissolve. A paz interior aumenta. Nível energético. Você vibra diferente. Sua frequência muda. E quando sua frequência muda, você atrai experiências diferentes, pessoas diferentes, oportunidades diferentes. Isso não é pensamento mágico. Isso é engenharia espiritual.
Você está literalmente reprogramando seu campo bioenergético através de símbolos físicos que seu subconsciente reconhece e responde. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. A capacidade do cérebro de formar novos caminhos baseados em estímulos repetidos. A Cabala chama isso de Kavaná, o poder da intenção focada para moldar a realidade. São duas linguagens descrevendo o mesmo fenômeno. O momento sagrado do começo. Timing é tudo. Agora precisamos falar sobre quando você começa este ritual, porque o timing não é um detalhe menor. O timing é fundamental. Começar no momento certo é como plantar uma semente na estação correta. Você está trabalhando com as forças naturais em vez de contra elas. Você começa este ritual em uma quinta-feira à noite, após o pôr do sol. Por que quinta-feira especificamente? Porque na astrologia cabalística, cada dia da semana é governado por um planeta diferente, e quinta-feira é governada por Júpiter. Júpiter é o planeta da expansão, crescimento, abundância, generosidade, boa fortuna e otimismo. Júpiter é o grande benéfico da astrologia tradicional, o planeta que amplia tudo que toca. Quando você inicia algo relacionado à prosperidade em um dia de Júpiter, você está alinhando com essas energias expansivas. Em hebraico, quinta-feira é chamado Yom Chamishi, o quinto dia, e o número 5 na Cabala representa graça, Shem, bondade, Chesed, e favor divino. 5 são os dedos da mão que dá. 5 são os livros da Torá. 5 representa mediação entre terra, 4, e céu, entre humano e divino. Quinta-feira também tem um significado histórico profundo. É o dia em que a Torá foi dada no Monte Sinai, segundo algumas tradições rabínicas. Portanto, é um dia de revelação, de recebimento de sabedoria divina, de alinhamento com a vontade superior. A importância de começar após o pôr do sol. E por que após o pôr do sol? Por que não quinta-feira de manhã? Porque na tradição judaica, o dia começa à noite, não pela manhã. Isso confunde muitas pessoas criadas em culturas onde o dia vai de meia-noite à meia-noite. Mas no calendário judaico, o dia começa quando 3 estrelas se tornam visíveis no céu após o pôr do sol. É por isso que o Shabat começa na sexta-feira ao pôr do sol, não no sábado de manhã. É por isso que todos os feriados judaicos começam à noite. Por quê? Porque a Torá, no relato da criação, usa uma frase específica. E houve tarde, e houve manhã, o primeiro dia. Tarde, Erev, vem antes de manhã. Boker, noite, vem antes do dia. Há um ensinamento profundo aqui. A criação emerge da escuridão para a luz. Antes que a luz fosse criada, havia escuridão. A semente germina na escuridão do solo, antes de emergir na luz. O bebê se desenvolve na escuridão do útero antes de nascer para o mundo. A ideia se forma na escuridão da mente inconsciente, antes de se tornar pensamento consciente. Quando você começa seu ritual à noite, você está honrando esse princípio primordial. Você está dizendo: eu estou disposto a começar na escuridão. Eu confio que a luz seguirá. Eu entro no desconhecido com fé. É um ato de coragem espiritual. É plantar sua semente quando você ainda não pode ver o fruto. É começar sua jornada quando o caminho ainda não está totalmente iluminado.